Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa audiência pública, na qual trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Para compor a mesa, eu convido o senhor prefeito, o senhor Fernando Aires, os senhores vereadores, o Wellington Ricardo e Antônio Isidro, a secretária de Saúde, a senhora Isolda Soares. Gostaria também de registrar a presença nesta audiência da senhora Luísa Porto, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, o senhor Isaac Araújo, coordenador da Central de Informações, a senhora Marcela, coordenadora do CRAS, os senhores Hélio Carlos e Martinho Celestino, ambos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, o senhor Sebastião Porto, funcionário desta casa, aos internautas que nos assistem. Dando continuidade, farei a leitura do ofício 88 de 2025. Senhor, excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-los, venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência o agendamento de uma audiência pública para a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2025, em cumprimento à Lei 141 de 2012. Sem mais por um momento, agradeço desde já a sua atenção e coloco-me à disposição para os esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. Atenciosamente, Isolda Luzia Gomes Soares Aires, secretária de Saúde. Atendendo ao ofício da Secretaria, ofício 44 de 2025, do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Boa Vista. Senhora Secretária, vimos através do presente encaminhar resposta ao ofício 88 de 2025, solicitando a esta Casa Legislativa Mirim agendamento de data para a realização da audiência pública para apresentação das contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2025, em cumprimento da Lei 141 de 2012. Informo que, após consenso da mesa diretora, a audiência pública ficou marcada para o próximo dia 28 de maio, no plenário Francisco de Farias Neto, Seu Lumico, a partir das 9 horas. Sem mais, para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Izenaldo Nascimento Vitorino, presidente. Dando continuidade, convido a senhora secretária Isolda Soares para que ela faça a sua apresentação e prestação de contas. Vamos desfazer a mesa e ficarmos atentos à sua fala. Posso ficar posicionada aqui? Do outro lado? Bom dia a todos os presentes, bom dia ao prefeito Fernando Aires, através do qual cumprimento a todos que aqui estão. Fred, que está hoje substituindo o presidente desta casa, e Zenaldo, por motivos de saúde, não pôde estar presente. E nós agradecemos a Antônio Isidro e ao Wellington, que estão aqui, parlamentares desta casa, que sempre nos auxiliam muito na gestão pública e têm dado a sua contribuição ao longo do tempo.
Isaac vai me auxiliar aqui. De acordo com a Lei número 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os valores mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. A lei também define os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde. Sendo assim, nós pegamos, né, o montante das despesas e colocamos de uma forma mais clara, para que todo mundo entenda, mais ou menos dentro dos recursos que nós recebemos, do montante de recursos federais e de recursos municipais, né, transferidos fundo a fundo, a gente gasta um quantitativo com pagamento de pessoal que traz uma relevância, né, um peso muito grande aos gastos com saúde. Vocês estão vendo aí esse espaço bem grande, né? É referente a pagamento com pessoal, somando mais de 2 milhões. E aí vem outras despesas, né? Como ajudas financeiras, manutenção de equipamentos de informática, equipamentos odontológicos. Nós tivemos um custo que foi pequeno para a implantação da nova unidade do PSF, PSF 4, foi o aluguel da casa, uma reforma naquela casa e a compra de material odontológico, girando em torno de R$40 mil, e um móvel que foi comprado também para aquele espaço. O restante do material a gente já dispunha, resultados de emendas parlamentares da gestão passada. Então, nós não tivemos um custo muito elevado para a implantação da equipe, que já funcionava, agregado a outro espaço, e nós implantamos essa equipe lá no sítio Cachoeirinha, podendo dar mais assistência, assim, àquela população. Nós temos um gasto também, que a gente às vezes não computa, que é o gasto com transporte de paciente, que esse também, manutenção de veículos e combustível, né, é um custo muito elevado. As cores estão definidas, eu não sei se para quem está em casa dá para analisar as cores e os pontinhos, né? A compra de medicamentos e insumos, ela soma também um montante de mais de R$160 mil. Além de outros aluguéis, nós temos 3 espaços alugados para equipamentos de saúde, ainda não tem prédio próprio. E a alimentação de profissionais também entra nessa conta aí. Pode passar, Isaac. Só para vocês terem ideia, né, como é feita essa divisão, as porcentagens entre recursos federais e recursos próprios. Nós não recebemos nenhum recurso estadual para a manutenção dos nossos serviços de saúde. Pode. E aí a nossa porta de entrada, né, a atenção primária. Da atenção primária, nós temos 4 unidades de PSF. E aí nós vamos apresentar essa produção, né? Cada PSF tem o seu quantitativo de agentes comunitários. E para nós é de extrema importância que cada agente comunitário de saúde tenha a meta das suas visitas alcançadas mês a mês. Com isso, a gente tem a garantia de que a população está sendo atendida. Nós, a partir do próximo mês, vamos estar avaliando essas visitas a partir de 15 indicadores, para que a gente tenha a garantia de que toda a parcela da população vai estar sendo acompanhada pela saúde, pela atenção primária. Dentre esses grupos, né, estão gestantes, recém-nascidos, idosos, hipertensos, diabéticos, mulheres, adolescentes. Todos os grupos precisam ser atendidos. Nós temos, no PSF1, nós temos 3 agentes comunitários de saúde, e os 3, né, nos 4 meses iniciais do ano, eles visitaram 4.372 indivíduos. No PSF2, nós temos 6 agentes comunitários. O PSF2 ele tem uma abrangência na zona rural muito grande. E a visitação do total, nos 4 meses de todos os agentes, somam 6.727 indivíduos visitados nessa área. O PSF3, da mesma maneira, a gente analisa
temos 6 agentes comunitários também, porque esse PSF3 ele tem uma especificidade, que ele é dividido entre zona urbana e zona rural. E visitados foram 5.412 munícipes. E o PSF4, que é esse recente agora, né, eles têm 3 agentes comunitários de saúde. E a gente teve uma visitação de indivíduos, 2.734 indivíduos. Essa soma, ela soma mais do que o número, porque ela inclui todas as categorias, né? Desde o recém-nascido até o idoso, todos os indivíduos são visitados e contabilizados, de acordo com os itens de avaliação. A gente tem também umas avaliações feitas com os técnicos de enfermagem. Dentre essas avaliações dos técnicos de enfermagem, tem uma que é fundamental, que é as vacinações. Para que todos os munícipes estejam com seu quadro vacinal completo, sempre estamos fazendo as campanhas e as vacinações dia a dia, nas visitas domiciliares e nas unidades, tanto na zona rural como na zona urbana. Os enfermeiros, eles têm o atendimento às crianças menores de 2 anos, porque os enfermeiros eles tanto fazem o acompanhamento pré-natal, quanto também o acompanhamento dessa criança, os 2 primeiros anos de vida. E ali está o quadro desse acompanhamento. As mulheres também na questão do citológico, né, do trabalho preventivo continuado, que é incentivado cotidianamente nas unidades de PSF. É feita a coleta de citológico e estamos também com uma parceria com o Hospital de Amor, em Campina Grande. Esse ano a gente conseguiu mandar 70 mulheres para lá, para fazer mamografia. A gente não consegue contabilizar dentro do PEC do nosso município esse número de mulheres atendidas, mas tem uma vantagem, elas já vêm de lá com tudo pronto. A gente, dessas 70 mulheres, infelizmente, uma delas está acometida de câncer, e ela já veio com tudo pronto, até o exame imunohistoquímico, que é um dos mais difíceis de se conseguir pelo SUS. Ela já veio com a avaliação pela mastologista e com o imunohistoquímico só para a secretaria, a gente aqui, encaminhá-la para a FAP. Então, é um trabalho muito completo que o Hospital de Amor faz. É um hospital que é referência em todo o Brasil, o Hospital de Câncer de Barretos, e a gente está tendo a oportunidade de mandar nossas mulheres para esse serviço em Campina Grande, que é um serviço de excelência. Eles fazem a mamografia, se eles detectarem a necessidade de um novo exame ou de uma ultrassom mamária, eles chamam aquela mulher para voltar. E, se houver necessidade dos encaminhamentos posteriores, eles fazem todo o trabalho lá dentro com elas já vêm para a gente já com os resultados finais, caso seja necessário. Vamos continuar mandando mulheres para fazer mamografia lá. Todas que foram, graças a Deus, foram muitíssimo bem atendidas, vieram muito satisfeitas. E aí nós temos os nossos médicos que atendem durante a semana nas unidades de PSF. E aí os médicos atendem, né, toda a população nas suas faixas etárias, dentro dos critérios de avaliação. E os dentistas, nós temos também as 4 equipes. Além das 4 equipes de PSF, nós temos outros dentistas no município, mas no momento a gente está avaliando a questão da atenção primária. A gente tem um trabalho preventivo, né, e de tratamento que começa e termina. Nós temos êxito nessa questão. Foi implantada a equipe multiprofissional na gestão passada e a gente vem dando sequência a esses atendimentos. Um perfil da equipe multiprofissional que é composta do psicólogo, do nutricionista, da educadora física e da fisioterapeuta é o trabalho em grupos. Eles têm um perfil de trabalho com grupo, mas isso não impede que eles também façam atendimentos individuais. Então, a psicóloga, a nutricionista e a fisioterapeuta têm uma tabela acima de atendimentos individuais no primeiro quadrimestre e embaixo nas atividades coletivas, que aí a educadora física só se enquadra nas atividades coletivas. A gente está tendo um avanço na zona rural, mulheres que nunca saíam de casa para cuidar da saúde e hoje elas estão sendo motivadas a estar fazendo essas atividades, tanto com a fisioterapeuta quanto com a educadora física, além do acompanhamento nutricional. Isso está sendo muito positivo. A nossa farmácia básica, que nem é tão básica assim. Pois é.
Nós temos um atendimento muito alto na nossa farmácia básica, né? A nossa população ela é muito bem atendida. Infelizmente, nós temos problemas na farmácia básica, não por conta dos profissionais, mas por conta do novo formato da licitação, que abre para todas as empresas do Brasil que queiram participar. A gente tem uma empresa do Rio Grande do Sul, de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, que, infelizmente, não tem cumprido os prazos de entrega de medicação, né? O que cabe à gestão pública é entrar com os trâmites de punição dessa empresa e das demais que atrasam. E a gente sabe que a população também acaba sendo penalizada com esses atrasos. A gente está licitado o produto, a empresa não entrega. E a gente fica de mãos atadas, enquanto gestão, sem poder resolver esse problema de imediato, né? A gente lamenta que essas coisas aconteçam, mas foge do nosso controle a partir do momento que a licitação, né, abre espaço para empresas de todos os lugares do país, e essas empresas, muitas delas, não estão cumprindo os prazos de entrega. Essa que eu me referi, em específico, tem sido a mais absurda. A gente está com 90 dias de atraso de entrega de medicamento dessa empresa. E as justificativas, né, elas acontecem diariamente, mas, de fato, as coisas não estão sendo solucionadas por parte dessa empresa. Com relação à média complexidade, nós temos a nossa policlínica, com médicos de domingo a domingo. A intenção é colocar 24 horas médico lá. E as equipes são sempre compostas, né? Um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem. E temos, né, a questão da produção dessas... Em termos de consulta médica, no último quadrimestre, nós tivemos mais de 2.200 e, que eu não estou enxergando direito, 38, né? E 88. Além dos médicos de PSF, né, que a gente tem a semana toda, tem esses médicos também na policlínica, e o atendimento é sempre um número considerável. Temos especialistas no município. Dentre os especialistas, nós temos ortopedista, ginecologista, endocrinologista, neurologista, urologista e gastroenterologista. Recentemente contratamos o pediatra, ele não entra aí nessa cota, porque ele começou agora já, pegando o 2º quadrimestre, mas a população está sendo muito bem atendida nessas especialidades. Nosso laboratório de análises clínicas teve um quantitativo de 2.288 atendimentos no primeiro quadrimestre. Em janeiro, uma redução, acho que tinha alguns profissionais de férias, e a gente observa, até no hospital grande, a gente também observa que o mês de janeiro ele tem uma tendência de queda no número de atendimento de saúde. Acho que o pessoal fica mais entretido viajando, e o número de procura para atendimento de saúde ele tende a ter uma queda, geralmente entre dezembro e janeiro. Esse número já era observado em outros serviços por nós anteriormente. O nosso núcleo de fisioterapia ele funciona com 4 fisioterapeutas. Esses fisioterapeutas se revezam entre atendimentos na clínica de reabilitação e atendimentos em domicílio, atendendo nos 4 cantos do município, se assim for necessário. O nosso NAISM, o atendimento... A gente tem uma dificuldade ainda de computar atendimentos em números exatos, porque nós não temos esses serviços, na sua totalidade, digitais, né? Assim, não tem uma planilha de atendimento desde a recepção até o AVEAN do profissional que atendeu. Então, em todos eles, a gente faz um quantitativo, uma estimativa, que geralmente não atinge o número que é real. Mas a gente está pretendendo mudar isso, né, Isaac? Com o SUS digital que vem por aí, para a gente conseguir realmente quantificar esses atendimentos, porque isso é muito importante. Só voltando um pouquinho com relação ao NAISM, né? A gente está tendo a oportunidade de ampliar a equipe e ampliar o horário de atendimento. Quando nós iniciamos a gestão, o NAISM só funcionava às manhãs. Geralmente, os atendimentos começavam entre 9 e 11 horas, já estavam concluídos. Foi uma preocupação nossa e do secretário da Educação, o contraturno para os alunos que são atendidos lá, para eles não perderem a aula no horário regular,
e terem esse atendimento, essa terapia à tarde, por exemplo, ou vice-versa. Foi conversado com a coordenação e a gente conseguiu ampliar esse atendimento para 3 tardes. A gente tem todas as manhãs, de segunda a sexta, e 3 tardes. Nossa intenção é que o NAESM funcione de segunda a sexta, manhã e tarde. Estamos trabalhando para isso e precisamos de mais profissionais. Já conseguimos contratar o psicólogo infantil, que era uma necessidade. Estamos em negociação com a terapeuta ocupacional, que é uma necessidade, uma exigência das terapias alternativas em todas as clínicas, todos os neuros. Pacientes daqui que fazem terapia em Campina, uma das implicações era essa, não ter o psicólogo infantil, não ter a terapeuta ocupacional. E uma exigência também é a fisioterapia com a técnica Bobat. Nós temos uma profissional no município que atua na clínica do fisioterapeuta que tem essa especialidade. Então, havendo a necessidade, a gente remaneja ela para que ela possa estar fazendo esses atendimentos no NAESM. E aquelas crianças, que são 16 ao todo, que fazem atendimento em Campina, elas tenham plenas condições de ficar fazendo as terapias, os atendimentos aqui no município. Porque a gente tem um espaço que é muito bem montado, muito bem equipado, uma equipe de qualidade que pode oferecer plenamente esse serviço. Então, é para isso que nós estamos trabalhando. Contratamos mais uma fonoaudióloga, que uma só não estava dando conta, e estamos também em negociação para ampliar o horário do musicoterapeuta, profissional nosso, muito bem conceituado, para que ele fique 3 dias na semana. Assim, a gente vai conseguir fazer o atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde, que a gente precisa. Sim, temos a questão do laboratório de prótese dentária. 48 próteses foram produzidas nesse primeiro quadrimestre, porque a gente sabe que tem mudança de gestão e uma série de questões burocráticas, né, nos primeiros 40 dias de gestão, digamos assim. E só agora a gente conseguiu realmente estar retomando com força, com vontade de deixar as pessoas atendidas nessa necessidade. Temos o dentista Eduardo, que é o responsável técnico por esse programa, e os agentes comunitários de saúde inscrevem, né, seus usuários e vão estar direcionando para o dentista. Eles fazem uma avaliação, tendo a necessidade de tratamentos anteriores à colocação da prótese é feito. E aí, a boquinha estando pronta, o protético faz a modelagem e faz a fabricação da prótese. É muito bom, sabe? É estimulante ver as pessoas saindo satisfeitas, felizes, né? Melhoria da autoestima, recebendo as suas próteses. Foi um dos projetos que me deixou mais feliz. Tem me deixado mais feliz. A nossa vigilância em saúde é composta da vigilância ambiental, que Martinho é o responsável, a vigilância epidemiológica, que Isaac é o responsável, a vigilância sanitária, que é Socorro, e a saúde do trabalhador, que é Erasmo. Geralmente ele está aqui, mas hoje ele não pôde, teve outro evento. E temos os nossos agentes de endemia. Eles visitam a cada 2 meses o domicílio. E eles, nesse primeiro quadrimestre, bateram a meta de 4.316 visitas para aquele controle, né, da larva, do mosquito, da dengue. Nós também intensificamos essa campanha através da retomada da Sexta-feira da Faxina. Foi um projeto anteriormente implantado que tinha ficado guardadinho e a gente achou por bem retomar, porque a gente viu essa necessidade desse trabalho educativo continuado com a população, da necessidade de manter seus quintais limpos, não deixar água parada, não jogar lixo em terreno baldio. A gente fica triste quando a gente encontra os terrenos baldios cheios de lixo, sabendo que tem coleta seletiva na cidade, né? Então, a população precisa fazer a sua parte. A gestão faz a sua parte, mas a população, cada cidadão, é responsável também por esse combate, que é feito diariamente. Nós temos o controle dessas análises, né, que são feitas pelos agentes de endemia. São 4 no ano,
Quer falar, Isaac? Isaac vai explicar melhor essa parte, tá? Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia, internautas. Essa questão do LIA, ele é realizado 4 vezes no ano, né, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. É justamente um levantamento para verificar como é que está a situação dos depósitos, dos terrenos baldios. Então, nós vemos aí que em janeiro batemos 2%, que classifica no médio risco, que vai de 1 a 3,9%. Já no mês de abril, nós tivemos uma baixa para 0,5%, e isso representa, né, a quantidade mínima inferior da baixo risco, mas isso não quer dizer que o mosquito não esteja, né, atuando. Então, como o Isolda falou anteriormente, a população em si, ela é responsável pela maioria dos seus depósitos e dos seus terrenos. Então, se ela não cuida dos seus depósitos, dos terrenos baldios, infelizmente reflete nesses dados. Enquanto isso, tem a questão das notificações que já estão ocorrendo, a gente vai ver daqui a pouco, e os casos estão aí, tanto de chikungunya como de dengue. Ele não dorme, o mosquito não dorme. E, então, essa questão é essa. O pessoal vai fazer agora em julho o terceiro LIA, né, que vai estar dentro do segundo quadrimestre, e o de outubro no terceiro. Ok? Obrigada. Essa água também é aquela análise. Outra preocupação nossa também tem sido com a qualidade da água das cisternas. A gente tem observado que os donos de cisternas na zona rural, eles precisam fazer a sua parte também, tanto para a higienização das cisternas, quanto para a manutenção da estrutura da cisterna e, principalmente, de que forma essa água é coletada e levada para dentro do domicílio. O município também faz uma compra de pastilhas destinadas à purificação, à limpeza dessa água, para oferecer uma água de melhor qualidade. Mas, quando chega na cisterna, se a cisterna estiver suja, ou se você pega um balde de qualquer jeito, sujo, e coloca dentro da sua cisterna, você já contaminou a sua água. E essa análise ela é enviada, e o Ministério Público, né, doutora Adriana Amorim, querida, ela sempre manda umas cartinhas para a gente, cobrando essa avaliação dessa qualidade da água. Então, a gente manda as amostras e a gente espera que as amostras saiam com resultado bom. E aí, se não sair, né, o município é culpabilizado por estar oferecendo uma água de má qualidade à população. Mas cada um precisa fazer a sua parte também. Né? É a água da sua residência, é a água que você e sua família vai estar consumindo. Então, você também tem que ter a sua parcela de responsabilização sobre essa qualidade dessa água. E a gente manda, está sempre mandando. Ó, mandou em janeiro 9 amostras, a cada mês é enviado 9 amostras para serem analisadas. Né? E a gente precisa que esses resultados saiam bons. É complicado. É, bem detalhado. Pode passar. A gente tem, dentro da vigilância epidemiológica, inclusive até esse ano a gente fez uma capacitação aqui da importância das notificações. A gente chamou o pessoal da saúde, da policlínica, que geralmente é quem recebe as situações, para a importância de notificar. E aí, dentro das notificações, geralmente eram vinculadas a acidentes de trabalho, mas dentro das notificações também vão entrar os itens de nascidos vivos no município, 27 nascidos vivos no primeiro quadrimestre, 2 óbitos, 1 óbito infantil e mulher em idade fértil. A gente perdeu uma mulher em idade fértil, né, que foi a nossa professora lá de Cacimba Nova. E, em geral, né, foram 13 óbitos no município nesse primeiro quadrimestre. Os acidentes de trabalho, né, a gente, graças a Deus,
Agora, em abril, a gente não teve nenhum. Acidentes com animais peçonhentos, com a questão de cobras, né? O ofidismo, a leishmaniose e a hanseníase. Né? A gente está tratando 2 casos de leishmaniose e 2 casos de hanseníase no município, foram identificados. E com relação a dengue, zika e chikungunya, a gente teve um número de casos de dengue, né? Totalizando 8 notificados. Não tivemos nenhum caso de zika e 3 casos de chikungunya. A gente tem as ações da vigilância sanitária, que são os cadastros, né, dos estabelecimentos, as inspeções e as emissões dos alvarás. Né? Então, a vigilância sanitária ela atua nessas 3 áreas especificamente. E a saúde do trabalhador, que é aqueles dados que anteriormente foram mostrados, né, que nós tivemos que às vezes é difícil as pessoas identificarem a consulta ao médico do trabalhador. Mas, na verdade, a gente tem essa disponibilidade no município a partir do momento que tem um médico na policlínica, né, até à noite, que geralmente eles procuram. Também. Porque, às vezes, você está lá no seu sítio e se acidenta e você não entende que aquilo ali foi um acidente de trabalho. Né? E, ao chegar à procura do médico, essa notificação ela precisa ser feita dentro do número de acidentes de trabalho. Então, é mais ou menos nessa questão que a gente trabalhou com os profissionais de saúde, para eles entenderem, e a população também entender, a amplitude do que significa um acidente de trabalho, que não está só vinculado às empresas privadas ou à prefeitura, algum funcionário que, porventura, venha a se acidentar, mas você também, na sua propriedade, às vezes está exposto, né, aos riscos do acidente de trabalho. E aí nós vamos apresentar as fotos de alguns eventos que nós realizamos. Né? Começamos em janeiro, já com workshop para todos os funcionários da saúde. Nesse workshop foi tratado justamente a responsabilidade com a gestão pública. Foi muito bem participativo, né? As pessoas participaram. Nós fizemos durante a manhã com os servidores da saúde, no período da tarde com os servidores das demais secretarias. Essa capacitação de acidentes de trabalho que nós fizemos no final de janeiro, trouxemos o pessoal do Sereste para aplicar e explicar e tirar todas as dúvidas. Foi um momento muito importante. Ainda em janeiro, já no finalzinho, nós fizemos um momento com a psicóloga Fabiola, onde nós pudemos trabalhar com os nossos funcionários a questão da saúde mental, né, que é extremamente importante. O servidor ele precisa estar bem para cuidar, né, do usuário. Trabalhamos esse tema lá no NAESM também, do Janeiro Branco. Demos continuidade ao programa da Zumba, né, o projeto da Zumba, Vida Saudável, que é uma questão que chama bastante a atenção delas, elas amam a Zumba, a turma que faz Zumba gosta demais. Participamos de eventos em João Pessoa, né, de acolhimentos aos novos gestores de saúde. E retomamos a sexta-feira da faxina. Né? Essa imagem aqui de baixo é da caminhonete de Lindovo, barrotada de lixo, né, de 3 ruas que a gente percorreu. E isso assim, nos assusta. Né? Parece que a gente está num local onde não tem coleta de lixo, mas a gente tem coleta de lixo na nossa cidade. E aqui são algumas das mulheres que foram para o Hospital de Amor para realizar as mamografias. Elas fazem uma festa quando vão para lá. Realizamos os eventos referentes ao Dia da Mulher, tanto na zona rural quanto na zona urbana, enfatizando principalmente essa questão da autoestima, do autocuidado, né, que ela é importante o ano inteiro. Fizemos também no NAESM esse momento com as mães dos usuários e com alguns usuários. Participamos junto com Jaqueline, que foi um momento muito importante. O Estado promoveu um seminário sobre regulação. Regulação é sempre uma dor de cabeça na gestão, né? E foi feita, né, essa capacitação com todos os reguladores de todos os municípios. Nós, secretários, fomos convidados a participar no momento já do encerramento,
mas a gente viu que existe uma preocupação, né, do Estado em estar otimizando esse serviço de regulação. Só para as pessoas entenderem o que é a regulação estadual. É eu pegar um paciente que está aqui em Boa Vista, precisando de uma vaga hospitalar, e eu lanço num sistema, que é a nível de Estado, que vai direcionar esse paciente para onde tiver uma vaga. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que mora na Malhadinha, correu para o Hospital de Soledade com a avó está na UTI do Hospital de Picuí. Então, a distância, a dificuldade de uma visita domiciliar, isso é uma questão que, infelizmente, a gente não tem como mudar. Né? Então, assim, muitas vezes os nossos munícipes eles vão para cidades muito distantes. Já teve mulheres que foram ter bebê em Patos, né? Daqui de Boa Vista foi ter bebê em Patos. Quando o Hospital de Pocinhos não estava aberto, saía de Pocinhos para ir ter bebê em Patos. Então, é a regulação estadual que muitas vezes o usuário não entende. Por que está demorando? Por que o médico não respondeu? Por que meu paciente ainda está na policlínica? Então, é uma questão que existe o SISREG, é o Sistema de Regulação do Estado. E esse sistema é quem vai analisar onde é que eu tenho vaga aqui para colocar essa pessoa. E aí, onde tiver, o paciente vai ser direcionado. Né? É bom, por uma parte, porque o paciente não deixa de ter assistência hospitalar, mas, dependendo da quilometragem do hospital, em relação ao município de origem, a família é penalizada com essa questão da visita, que a gente sabe que a presença da família ela ajuda na melhora da qualidade, né, do quadro geral do paciente. Participamos também do evento do Abril Verde Cultural, que o Ministério Público do Trabalho, né, trata do tema do acidente de trabalho de uma forma bem lúdica. Trouxe uma realidade bem chocante lá para nós, um depoimento de um rapaz que perdeu os 2 braços no acidente de trabalho, mas também tratou de forma leve, para a gente entender a importância do tema, né, do cuidado com os nossos trabalhadores, né, a proteção, o uso de equipamentos de proteção individual, que é importante em todas as áreas de atuação. Fizemos um trabalho de conscientização sobre as arboviroses nas escolas. No início do ano, Diógenes e eu assinamos um pacto Saúde na Escola, para que as ações de saúde elas aconteçam dentro do âmbito escolar. E uma dessas ações foi o trabalho sobre as arboviroses, que foi muito bom. Vamos fazer outros mais. E fizemos a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa conferência foi uma exigência a nível de Estado, para que a gente estivesse tratando do tema dentro do nosso município, escolhendo delegados para enviar para a conferência estadual e, posteriormente, para a conferência nacional, se assim for. Né? Se o nosso representante de Boa Vista, lá no Estado, foi eleito para ir para a conferência nacional, assim será. Mas foi um dia muito participativo, onde os nossos trabalhadores tiveram a oportunidade de debater, de conversar. Marcela é até uma das delegadas, né, Marcela? Uhum. E foi muito proveitoso. Fizemos já no final de abril, dentro da programação do aniversário da cidade, a gente aproveitou um espaço onde a Secretaria de Assistência Social estava oferecendo serviços de beleza. Aí a saúde foi lá e foi cuidar da saúde. Trouxemos o carro da FAP, onde foram coletados vários exames de PSA. Todos os homens que iam passando na praça, a gente botou para fazer exame. E fizemos também a vacinação, né? Intensificamos a vacinação também nesse espaço aí, nesse dia. E fizemos a cavalgada, né, para completar a programação do Abril Verde, no combate a acidentes de trabalho. O Ministério Público veio para Boa Vista e realizamos essa cavalgada do Abril Verde. A fisioterapia sempre chamada para os nossos eventos, quase todos esses eventos aí que a gente fez, as fisioterapeutas estavam engajadas, né, elas ficaram muito felizes de estar participando, oferecendo as suas terapias alternativas para os usuários, e os usuários felicíssimos. Fizemos reuniões com a equipe, né, fisioterapeutas, médicos de PSF, enfermeiros, estavam todos presentes, porque é importante a gente estar sempre estreitando os nossos laços e ampliando o debate com os nossos profissionais, para que a gente entenda, né, as necessidades de cada setor
E entendendo, principalmente, que a fisioterapia, a policlínica, o PSF, a farmácia, o laboratório, todos fazem parte do mesmo serviço de saúde do município de Boa Vista e precisam estar trabalhando de mãos dadas. As ações do EMUT têm sido muito positivas, né, como eu já citei anteriormente, esses grupos que elas têm formado na zona rural. Mais fotos da conferência. Essa sala aqui é a sala do PSF 4, tá? Que está funcionando lá no Cachoeirinha. O espaço ficou muito aconchegante. E tivemos as nossas campanhas de vacinação. Em fevereiro tivemos um dia D e agora, em maio, tivemos outro dia D. E a gente está sempre divulgando, convocando a população para vir se vacinar, porque a gente precisa estar sempre com os nossos números de quadros vacinais em alta, né? Todas as vacinas, todas as faixas etárias, elas precisam ser atingidas com relação às vacinações. Levamos a vacinação para dentro da escola, né? Ali foi dentro do Francisca Leite, Rosiane está vacinando, porque o público escolar ele é atingido mais facilmente dentro da escola. Então, a gente mandou o bilhetinho para os pais, né? A educação mandou os bilhetinhos para os pais, para mandar o cartão de vacina, e a equipe foi para dentro da escola e conseguiu vacinar praticamente 100% do público escolar, que estava dentro da faixa etária das vacinações, das vacinas preconizadas nessas campanhas. Foi outra ação bem positiva também. E assim agradecemos a presença de todos, a paciência e a audiência. E estamos abertos, né, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida. E agradeço também a essa Casa Legislativa por ter aberto esse espaço para a nossa primeira prestação de contas da gestão. Bom dia mais uma vez a todos, né? Registrar a presença do funcionário também da Secretaria de Saúde, Ari, e acredito que a prestação de contas foi bastante esclarecida, e se alguém de vocês tiver alguma pergunta a fazer ou algum questionamento, está aberto os microfones. Com a palavra, o senhor prefeito Fernando Aires. A gente percebe o quanto o investimento na saúde ele é importante, e principalmente quando você atua de forma a trazer serviços aos nossos munícipes, né? E a gente está tentando ampliar o maior número possível de especialistas. A gente percebe também que é uma mudança de pensamento do governo federal, incluir um programa referente à segunda consulta, né? Que a gente sabe que a primeira consulta ela passa pela atenção básica, que é pelo PSF, e a partir do PSF é que é encaminhado para a segunda consulta. E desde a gestão passada que o nosso município já vem ampliando o número de especialistas em nosso município. E a gente conseguiu um pediatra, que iniciou há 15 dias o trabalho, em média atendeu 80 consultas mês, e vamos sim ampliar, antes mesmo do governo oferecer recursos para isso. Outro problema crônico é a questão das emendas de custeios, que referente a 2025 ainda não saiu nada, estamos terminando o 5º mês e nada. Na viagem que tivemos a Brasília, tivemos a oportunidade de contactar senadores e deputados, e os quais viabilizaram, aí, acredito, mais de 2 milhões de emenda de custeio. Só do senador Efraim foram R$1 milhão, do deputado Wilson Santiago, 500 mil. Para nossa surpresa, o deputado Luiz Couto também nos recebeu de uma forma
bastante carinhosa lá e disponibilizou 100 mil reais para o custeio da saúde. O senador veneziano, ele disponibilizou deixa eu só dar os dados reais aqui. Custeio, o PAP, né? 490 mil e 110 mil MAC, que o nosso teto MAC era 112 mil, né? E a gente conseguiu aí esses 110 mil. E o nosso teto PAP, que é o Programa de Atenção Primária, ele deu uma alavancada, ele saiu de 1.400.000 e foi para 2.700.000. Acredito que a gente conseguiu aproximar aí bem desse teto. Esperamos que esses recursos cheguem o mais breve possível, porque para a gente, já antes mesmo de fazer a mudança da policlínica, iniciar o atendimento médico 24 horas na policlínica, até para ajudar nas informações das regulações, quando é necessário, sempre no período da noite. Você tendo um médico, fica melhor essa avaliação e o médico, até com alguma articulação, ele pode entrar em contato com os seus conhecidos e viabilizar uma regulação mais próxima. E são ações que iremos implantar, a informatização de todos os equipamentos de saúde, é importante, porque são históricos. A gente faz muito da média complexidade, né? A gente faz muito, a gente precisa criar esse histórico de informações para que no futuro esses recursos eles sejam acrescidos aí no MAC e a gente possa desafogar um pouco o recurso próprio, né, para a gente oferecer mais ações de qualidade aos nossos munícipes, né? Agradecer aqui a secretária Isolda, toda a sua equipe, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido à frente da Secretaria de Saúde. É um trabalho, não é de uma mão só, são de várias pessoas. Luísa, com a sua experiência, e Isaac tem contribuído bastante, Lelinho, Jaqueline, tantos outros servidores, porque isso é um trabalho para oferecer o melhor para a nossa gente, o melhor para o nosso povo, né? Esse é o nosso foco e vamos continuar centrados nisso, e o apoio fundamental desta casa, seja vereadores de situação, seja de oposição, é primordial para que possamos alavancar em ações que melhorem a qualidade de vida da população do nosso município, né? Muito obrigado ao presidente desta audiência, vereador Fred, e os demais vereadores aqui presentes e servidores desta casa. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao colega vereador Wellington Ricardo. Ligou o bicho aí? Bom dia a todos que estão presentes aqui nessa audiência pública de prestação de conta da saúde, internautas que nos acompanham. A gente sabe que o gargalo da saúde ele realmente é muito grande, muito profundo. As pessoas, né, elas estão adoecendo mais. A gente não sabe nem dizer por quê. Eu acredito que os próprios especialistas ainda não descobriram, né? São muitas pessoas doentes. A gente sabe que não é só em Boa Vista, não é só em Campinas, na Paraíba, é no mundo, né? No Brasil e no mundo.
Ontem mesmo eu fui, antes de ontem eu fui a Campina, no hospital, e realmente é lotado. É uma coisa incrível, impressionante. E o prefeito Fernando, ele sabe, e ele foi vereador por 4 mandatos, por 5 mandatos, né? Desculpa. Ele sabe que as pessoas, a primeira porta que elas batem são nas portas dos vereadores, que são os representantes legítimos da população, né? Muitas vezes, realmente, muito doentes, né? Algumas vezes, a gente tem que ter o equilíbrio e o bom senso, né? Que a gente que milita na vida pública, muitas vezes elas procuram apenas para querer complicar, querer usar o vereador para prejudicar ou criticar a gestão. Eu, como vereador da oposição, secretário Isolda, eu tenho tido muita sabedoria e muita responsabilidade. E tenho trazido para esta casa muitas coisas que as pessoas nos procuram para cobrar, para pedir, para exigir. Desde já eu quero agradecer a vocês, né, pela contratação do pediatra. Foi um requerimento de minha autoria, que muitas mães me procuraram e realmente necessitava. Nossa cidade tem muitas crianças. A gente sabe da dificuldade de conseguir um pediatra, até mesmo particular. E eu trouxe para aqui, esta casa aprovou e vocês contrataram, né? Semana passada, eu trouxe aqui para essa tribuna outra solicitação. Eu usei a minha fala. Me procuraram também para questionar, vereador Antônio Isidro, a falta de medicamento na farmácia. Eu sei que eu já fui secretário e sei que o processo licitatório existe esses encalços, existe essa dificuldade, né, de você, às vezes, tem apenas um documento e participa de uma licitação e ganha. E aí vai prejudicar as pessoas que estão lá na ponta, que estão precisando. Só que a doença, prefeito Fernando, ela não escolhe hora. A gente entende Secretaria de Saúde, entende farmácia básica, mas também a gente tem que entender as pessoas. As pessoas, muitas vezes, não têm o recurso para comprar o medicamento. E não quer saber por que não tem na farmácia. Não é isso? Elas querem que o remédio tenha na farmácia. E eu trouxe aqui, eu disse, a única arma que eu tenho é essa tribuna, para falar, para cobrar, para pedir. E espero que exista o bom senso. Eu tenho dito aqui, diariamente, eu não tenho nada contra a pessoa de Fernando, nem a pessoa de Isolda, nem a pessoa de ninguém. Agora, o que houver de errado, o prefeito Fernando sabe que o vereador tem esse papel. O principal papel do vereador é ser fiscalizador. Esta é a nossa função. Eu tenho dito aqui, não é função só de Wellington e Damião, que são vereadores de oposição. É função de todos os 9 vereadores. A gente sabe que quem é da base tem essa dificuldade de fazer a crítica. Mas, se ela for construtiva, que ela seja feita. Que o respeito seja prevalecido, né? Então, eu sei que nosso município é um município muito grande. Eu vi aqui a quantidade que é gasto, principalmente com o pessoal. É uma quantia enorme, enorme, é muito dinheiro realmente. Mas a gente vai estar aqui, Isolda, a gente vai estar aqui, como o Fernando disse, a gente vai estar aqui para ajudar a administração.
Minha posição política, ninguém vai mudar, só Deus. Agora, o respeito e a consideração e a cobrança, ela vai ter sempre de mim aqui. Pode ter certeza. Agora, eu espero que não é nada pessoal. E as pessoas que me procurarem, se for com a verdade, eu vou estar sempre aqui denunciando. Só não vou ser inocente nem ingênuo de trazer alguma coisa para essa casa que não seja verdade. Eu não sou irresponsável. Jamais eu farei isso. O que eu tenho trazido para aqui são as coisas que a pessoa me cobra, me pede, me solicita. E eu quero deixar aqui que a saúde continue, que ela melhore cada dia mais. Por que eu quero? Porque eu moro aqui. Meus filhos moram aqui. Eu quero uma saúde boa, de qualidade. Né? Eu quero um médico bom. Eu quero um medicamento bom. E torço de verdade que acerte. Que acerte, porque você acertando, quem vai ganhar é a população. Eu não sou daquela parte de quanto pior, melhor. Pode ter certeza disso. Eu sou bastante sincero. Então, fica aqui meus parabéns para toda a equipe. Né? Eu sei que as demandas são muito grandes e que vamos melhorar. Quando esse medicamento faltar, se puder, eu sei que pode, tem um meio, compro por fora. Né? Tem um limite. Para não deixar que a população pague, que sofra, que padeça. Então, estou aqui, esta é a minha função. Eu acredito que nossa função, Isidro, como vereador, também é essa. O colega Fred está presidindo a sessão. Deveriam estar aqui todos presentes. Eu penso assim. Mas cada um pensa como quer, age como quer e faz como quer. Isso é democracia. Bom dia a todos e que possamos ter sempre uma saúde melhor em Boa Vista. Alguém mais quer fazer algum... gostaria de aproveitar a minha fala ainda aqui um pouco com relação à prestação de contas e aproveitando também a fala do senhor prefeito, Fernando, que sempre, quando estive vereador na legislatura passada, sempre estive presente nas audiências públicas e sempre com uma pergunta, com uma sugestão, e uma dessas sugestões na qual o senhor prefeito hoje ele fala de que nós precisamos da informatização dos programas de saúde em nosso município, até que ponto ele vai nos ajudar até no atendimento dia a dia das pessoas. Porque é de grande importância para que o médico, tanto seja da unidade básica, do PSF ou do pronto atendimento, e hoje também com a informatização de que isso vai acontecer, também elevando para as outras áreas, como o EMUT, que tem uma sala exclusiva, como o NAISM, essa informação o médico tenha do paciente em geral, para que até isso evite conflitos de pacientes estar se deslocando para um atendimento e na mesma hora para outro. Outro ponto frisado aqui com relação à segunda consulta, é de grande importância que a população ela se atente de que ela precisa, infelizmente, não é o paciente que ache que ele seja necessário passar por um atendimento específico, que ele busca as unidades básicas de saúde, procura o seu médico da unidade básica de saúde, para que ele quem faça esse encaminhamento. Então, dessa forma, isso só contribui tanto para a efetivação dos nossos atendimentos e atendimento, no geral, a toda a população. Com relação à planilha, na qual, nessa audiência, inclui a UNAISM, como você disse que está sendo colocada em prática, vai ser colocada em prática os atendimentos, a informatização de lá, eu gostaria de só fazer uma sugestão,
que nela tivesse a quantidade de atendimentos e como lá existem as especialidades de atendimento, como atendimento de fisioterapia, dentista, psicólogo, cada especialidade seja feita a sua separação e sua avaliação. Então, são essas observações que faço, e o microfone está aberto, se alguém ainda quiser fazer uso da palavra. Passo a palavra ao funcionário desta casa e participante da audiência pública, o cidadão Sebastião Porto. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Boa Vista, José Fernando Leite Aires. Excelentíssima senhora primeira-dama do município, Isolda, secretária de Saúde. Vereadores aqui, Fred, presidindo esta audiência. Vereador Antônio Isidro, Wellington, Luísa Porto, secretária adjunta, e o funcionário Isaac, meu sobrinho, também faz parte deste grupo, e todos aqui presentes, Lelinho representando a saúde. Em primeiro lugar, eu quero dizer, eu vou começar pelo fim, pelo que foi dito aqui pelo prefeito Fernando Aires, e parabenizar, Fernando, pelas ações que eu venho sempre acompanhando o dia a dia dos seus esforços, suas viagens, que são de fundamental importância para o município de Boa Vista. Ações estas que eu posso dizer, posso até usar esse termo, acredito que já todas protocoladas, e que, se Deus quiser, este município vai receber este recurso para dar continuidade a este bom andamento na saúde do nosso município. Há 28 anos participo da política pública do município de Boa Vista. 4 mandatos de vereador, quando não vereador, funcionário da casa, funcionário da prefeitura. E quero dizer que, desde o primeiro gestor, o saudoso Edivan Leite, até hoje, a pessoa do Fernando, que está iniciando esse trabalho executivo em nosso município, a saúde sempre foi prioridade por todos aqueles que exercem o papel do secretário, do motorista, do zelador do prédio, do motorista e até o médico. Sempre foi prioridade para atender bem aos habitantes de Boa Vista. E eu quero aqui testemunhar, Fernando, e o testemunho não para bajular ninguém, mas se aqui houve alguma negligência com qualquer ser humano durante todo esse tempo, não foi culpa dos gestores, não foi culpa do secretário, do funcionário, do motorista, foi não. Às vezes são coisas de Deus, que ninguém está livre de nada. Mas a mim não consta que ninguém aqui veio a óbito por negligência, por falta de um atendimento, de uma assistência na área de saúde. E quanto à Secretaria de Saúde atual, com todos os funcionários, que tem o aval do prefeito municipal, eu só tenho a parabenizar. Novas ações, o novo PSF, que está funcionando ali na rua José Soares, que ali eu passo uma ou duas, no mínimo 2 vezes por dia e vejo, e lá já visitei, e o povo procura muito ali. E isso é bom para tirar esse inchaço aqui do centro, dos PSF daqui do centro da cidade. E quero dizer também, Isolda, como disse o vereador Wellington, eu parabenizo a ele pelo requerimento do médico pediatra. Isso é muito importante para o nosso município, para nossas crianças. E como Isolda falou aqui sobre o trabalho dos médicos cirurgiões, dos dentistas, de colocação de prótese,
Lá eu visitei também a clínica ali, e é de grande importância. Como costumamos dizer, às vezes, a gente morre pela boca. E não é só por alimento, mas muitas doenças são por você não priorizar a saúde bucal. Há poucos dias eu ouvi a entrevista de um médico, dentista médico, no Jornal da Manhã da Caturitel, o qual eu escuto todos os dias. Muitas vezes você não procura um médico, um dente quebra um pouquinho. E qualquer um de nós tem o hábito de ficar passando a língua naquele dente. E ali é um grande perigo. Ali pode surgir um câncer, não só na língua, mas até no próprio dente ou na garganta. E é muito difícil você curar, porque, você sabe, né, é muito difícil, porque a boca é um lugar sagrado. E é muito importante, e quero até dizer que vocês da saúde podem até divulgar mais ainda a importância desse trabalho, desse atendimento, para que as pessoas venham, cuidem de suas bocas, tire seus dentes, coloque a prótese, que não é nenhuma desonra, é um motivo de saúde. Principalmente as pessoas dos sítios, que às vezes, por não ser bem esclarecido, tem medo até de vir, mas deve ser incentivada e vir. E outros até esperam tantos os tempos, não quer arrancar o dente, porque não tem condições de botar uma prótese. E hoje Boa Vista está dando esta condição. Então, cuide da saúde. Cuide da saúde, que depois que a doença chega, é muito difícil de você curar. Então, eu quero parabenizar todos vocês aqui e desejar que dê continuidade a esse trabalho. E voltando ainda a um pequeno problema da farmácia básica, com a qual eu, não, no papel de usuário, que graças a Deus, apesar dos meus 73 anos, eu não sou hipertenso, eu tenho saúde, mas sou portador de algumas pessoas, vou procurar medicação e sempre fui bem atendido. Sempre fui bem atendido. É como o Isolda falou e como o Hélio também falou, dos problemas licitatórios. Gestor público nenhum pode comprar um simples alfinete sem prestar conta, sem ter a nota, sem ter licitação. Porque depois a gente pode atender, pelo lado humano, atender a qualquer munícipe. Mas depois que o gestor cair na malha fina, por qualquer questão, por uma mínima questão, muitos dão as costas e não vão lhe defender. Então, muito obrigado a todos e até outra oportunidade. Acho que a audiência ela foi bastante produtiva, explicatória. Agradecer a participação de todos que usaram da palavra. Agradecer a presença do senhor prefeito Fernando Aires, dos vereadores aqui presentes, o Elton Ricardo e Antônio Isidro, da secretária adjunta, a senhora Luísa Porto, do coordenador do Central de Informações, seu Isaac, o funcionário Hélio Carlos, Ari, o pessoal da mídia, os Faustinos Júnior, e a você, internauta, que nos acompanhou neste momento. E estou presidindo como justificativa esta audiência pública hoje, na condição e devido ao senhor presidente Zenaldo, por motivo de saúde, não poder estar aqui presente e, na manhã de hoje, me fez essa solicitação. Então, declaro encerrada esta audiência pública e convido os senhores vereadores e a senhora secretária para que faça a entrega da prestação de conta a esta casa.